Amém. Feliz sábado. Tive saudade de todos vocês a semana passada, porque eu não estava apresentando. Nós tivemos uma pausa de 2 semanas depois das apresentações no Canadá. Então, isso vai ser um pouquinho da continuação de tanto da última Campal, como também daquilo que foi ensinado antes da Campal, aquela série que a gente estava trabalhando aqui na Austrália. Eu não tenho certeza se são 8 apresentações antes dessa Campal do Canadá que a gente teve pelo Zoom. Então, estamos agora no final de julho. Eu quero dar apenas um pouco de uma visão geral dessa jornada que nós estamos, pelo menos desde dezembro do ano passado. E como essas mensagens elas têm progredido. Até pelo aquilo que eu tenho escolhido para ensinar. Então, eu quero dar um pouquinho de uma visão geral, um resumo de onde a gente veio, até onde a gente conseguiu chegar. Então, eu vou começar por falar de dezembro, onde nós compreendemos que agosto de 2018 até setembro, agosto de 2019, nós tivemos um período de 12 meses bem sólido. Setembro a setembro, onde o clamor da meia-noite foi ensinado e foi progredindo rapidamente. Então, foi um período intenso de 12 meses que esse movimento atravessou. Isso teve seu ápice na Campal Internacional na Alemanha, um ano depois de ter começado. Foi aí que a igualdade começou a ser ensinada de forma mais compreensiva. Também lá nós reformulamos o nosso entendimento da crise da lei dominical, linkando isso à igualdade. Foi o aumento de conhecimento da chuva temporal para os 144 mil. Então, particularmente, nós ensinamos lá sobre igualdade e a lei dominical, a história da lei dominical. Entre outros assuntos também, a Primeira Guerra Mundial sendo aplicada e a aplicação da Terceira Guerra Mundial. Então, de forma mais compreensiva, foi ensinado esse tema de igualdade, esse tema da lei dominical e a compreensão da Terceira Guerra Mundial. Essa guerra de informação que o mundo está atualmente envolvido. Isso provando ser igualmente capaz de desmantelar democracias como uma guerra mundial. Então, esses foram os assuntos que a gente falou em setembro nessa Campal Internacional. Depois da Campal, essa mensagem chegou ao seu ápice e nós então tivemos essa divisão, essa separação que foi se desenvolvendo, vamos dizer, durante esse último ano, onde as pessoas rejeitaram essas mensagens e então o FFA deixou o movimento. Então, a gente teve essa sacudidura chegar ao seu ápice ao mesmo tempo que as mensagens chegaram ao seu ápice. Depois disso, a gente teve um pequeno período de sossego, de paz. E eu vou voltar àquilo que foi ensinado na conferência que aconteceu logo após a Campal. Depois dessa Campal na Alemanha, o ancião Parminda e eu, nós viemos para a Austrália e havia algumas coisas que foram ensinadas no mês de dezembro. Então, eu quero começar esse assunto desde o início de dezembro, começando com aquilo que foi ensinado no final de dezembro na Austrália. Então, na Austrália, aqui no final de dezembro, a gente teve algumas apresentações que foram ensinadas e foi particularmente concentrado em querer voltar atrás ao ano passado, de janeiro a dezembro de 2019. Então, essas reuniões que aconteceram no final de dezembro de 2019 não foram da Campal. A Campal, nós falamos sobre a contrafação, que também começou a ser desenvolvida e vai continuar sendo desenvolvida.
essa compreensão em relação ao papado e a história ômega do papado. Isso foi mais desenvolvido na Campbell, na Austrália. Então, colocando isso de lado, eu quero falar sobre o final de dezembro. E o que a gente falou no final de dezembro é que, como grupo na Austrália, o que tinha ocorrido foram os eventos externos de janeiro a dezembro de 2019 e como essas expectativas se cumpriram daquilo que a gente tinha ensinado. Especialmente quando a gente fala de RAF, essa luta entre os Estados Unidos e a Rússia sobre esferas de influência. Então, nós intitulamos esse livro como uma dispensação. Eu não tenho certeza se todos estão familiarizados com o final onde você consegue colocar os livros, a prateleira onde você coloca os livros. Nas prateleiras a gente tem, nas extremidades, a gente tem como se fosse um objeto a condensar para que todos os livros consigam encaixar numa só prateleira, numa só área. Então, quando a gente fala dessa dispensação como finais de livros, a gente fala de dispensações que seguram esses períodos de tempo, que dividem, na verdade, esses períodos de tempo e os seguram. Isso foi de 2014 a 2019. Então, à medida que a gente falou dos eventos externos de 2019, quer isso seja a Síria, ou a Ucrânia, ou a Venezuela, ou os Estados Unidos em si, a gente reconhece que essa combinação de eventos em 2019, eles poderiam ser fixados no seu ponto de partida em 2014. 2014, quando nós temos os Estados Unidos entrando nesse conflito com a Síria, quando a gente tem a Rússia invadindo a Ucrânia, quando a gente tem esses primeiros protestos se levantando na Venezuela. Então, a gente poderia ver esses eventos externos, são apenas alguns exemplos dos conflitos que a gente tem estado a falar, e a gente poderia colocá-los em 2 anos, não datas, mas 2014 e 2019. Então, todas as nossas linhas, elas estão concebidas a entrar nessa história, nessa informação maciça, a quebrar ela e fazer sentido dela. Então, nós temos a Austrália, dezembro de 2019, onde a gente começa a falar dessa dispensação de 2014 a 2019, os eventos externos e como eles são cumpridos na profecia, as linhas que nós tínhamos vindo a ensinar. Depois da Austrália, as próximas reuniões que eu realizei, ou que eu fiz, foram no Quênia. Então, o que foi ensinado lá foram bastantes coisas, mas particularmente o que foi ensinado na Austrália foi ensinado de uma forma mais abrangente ou mais compreensiva. A gente falou desses eventos externos. Isso foi de dezembro a janeiro de 2019, entrando em 2020. Depois do Quênia, a gente foi para a escola no Uganda e a gente teve também 2 campais. Nós tivemos também algumas campais ou reuniões no sul do Sudão. No Uganda, o que foi ensinado lá, nós
saímos de olhar para esses eventos externos e pegamos em algo que já havia sido ensinado na Alemanha. Voltamos para o que havia sido ensinado na Conferência da Alemanha. Então, até 2019, as mensagens, essas linhas de reforma, elas estavam se abrindo de uma forma mais compreensiva. Então, só para a gente se lembrar dessas linhas de reforma, o que elas são. As nossas linhas de reforma, das histórias do Alfa e as histórias do Alfa e do antigo Israel, e as histórias ômegas também. Então, essas histórias do Alfa e Ômega, do antigo e Alfa e Ômega do moderno, se abriram então em 2019 de uma forma mais compreensiva e foi dado como fundamento desse movimento em 1989. Mas a gente começou a enxergar isso de forma mais clara. Foi encenado durante 2019 porque parece que elas não foram imediatamente relevantes ou necessárias. Assim, a gente teve uma sacudidura acontecendo e assim a gente viu que essas linhas de reforma eram cruciais em entender as coisas internas que esse movimento estava passando. Então, tudo isso foi ensinado na Campal, na Alemanha, na conferência. Eu acho que em apenas uma apresentação. Mas todos os três, esse Alfa e Ômega do Israel antigo e Alfa e Ômega de Israel moderno, isso foi trago à nossa história para nos mostrar onde nós estamos nas linhas de reforma. Então, todas as histórias foram trazidas à nossa. Explicaram a mudança na liderança, explicaram a mensagem de teste, e explicaram também o teste em que nós estamos atualmente, não só em relação à mensagem, mas também de organização. E isso foi o que foi ensinado na Campal, na Alemanha. Então, se houve uma linha que foi mais destacada do que qualquer outra, foi a história de João Batista e Cristo. Por quê? Por que se torna tão importante a gente olhar para essa história? Quando a gente está chegando ao tempo de teste, a esse tempo de angústia, a gente quer a história que mais claramente possa refletir a nossa. E depois de estar claramente refletida, deve ser também uma história de sucesso. O irmão Brandon diz que deve ser uma história de sucesso. E um outro irmão aqui também menciona que tem que ser uma história de sucesso. Então, essa linha de reforma, ela explica o que a gente deve esperar quando o primeiro grupo sendo chamado, ele é confrontado com um teste e também uma desilusão, um desapontamento numa história de sucesso. Então, essa linha de reforma baseada na falha e no sucesso que tinham sido desenvolvidas particularmente em Guadalupe em 2019, essas mesmas linhas de reforma são exatamente as mesmas que desmantelaram o argumento do ancião Jeff de metade certo e metade errado. Então, se tornou relevante desmantelar os seus ataques que aconteceram em setembro do ano passado. Então é por isso que isso foi aberto de uma forma tão extensa nesse movimento e foi no tempo certo. No lugar onde a gente começa então a olhar particularmente para essa história de sucesso.
Isso porque continua explicando a nossa experiência atual. Então, só para a gente se relembrar bem rapidamente. Então, as pessoas podem começar a me dar esses cinco datas do final do Israel Antigo. Peço perdão, eu tinha outra aqui. Então, esses 5 marcos. Quais são esses marcos da primeira linha? Nascimento de Cristo. O batismo de Cristo. Qual é esse marco aqui? Nós vamos trabalhar o nosso caminho ao longo dessa história de forma progressiva. Temos não só o nascimento de Cristo, mas de João Batista, ambos que nasceram no ano 4. Depois nós temos o batismo de Cristo. Depois nós temos o início do ministério ativo de Cristo com a primeira purificação do templo. É onde a liderança de um movimento é transferido de João Batista para Cristo. Esse marco aqui esse seria o ministério de Cristo. Depois a gente chega à cruz e ao Pentecoste. Então, nós temos esse desapontamento na história de sucesso e também o tempo de angústia. Temos a colheita para o primeiro grupo sendo chamado, onde eles são treinados como professores, são sacudidos, atravessam a fornalha e se preparam para o serviço. Depois no Pentecoste, eles já vão fazer o seu trabalho. Temos a colheita para o segundo grupo sendo chamado entre o Pentecostes e qual data? Me deu essa data aqui, é o ano 34 depois de Cristo, que é o fim desse período dos 990 anos, onde a nação judaica é cortada, e uma vez que esses 490 anos eles chegam ao fim, então é nos dito que o evangelho agora poderia ir para quem? Para os gentios, que são o mundo. Do ano 34 ao ano 70. Em cada período, cada grupo passa por seu tempo de angústia. Mas também reconhecemos que os 144.000
E o seu papel como professores que são formados desde o tempo do fim, sendo treinados desde o tempo do fim, alguns saem do caminho. E esse símbolo dos 144 mil para esse grupo é qual discípulo? João o Revelador. É João após o ano 70 depois de Cristo que entra no seu próprio tempo de angústia. E é esse o símbolo. Tem um decreto de morte onde eles tentam matá-lo. Como não conseguem, eles o expulsam para a ilha de Patmos. E então o que eu tenho o privilégio de testemunhar? Ellen White descreve-o como sendo o segundo advento de Cristo, seu regresso à Terra, até a ilha de Patmos para falar com João. Então eu não preenchi ainda todos os marcos, mas estão todos aí, estão numa sequência de eventos que, passo a passo, eles causam com que um grupo seja chamado e formados como professores e que depois eles possam voltar à sua igreja, ganhar o máximo de pessoas possíveis num determinado período de tempo antes de irem para os gentios. Então, nesse marco do ano 34 depois de Cristo, seria a lei dominical. E é aqui então que nós damos o evangelho ao mundo, no ano 34 depois de Cristo. O que é isso em Atos 27? Seria o naufrágio. Então, esse naufrágio é aí que as instituições dos Estados Unidos e do Adventismo elas caem. No ano 34, a instituição da nação de Israel, como o povo denominado de Deus, chega ao fim. Os discípulos então param com essa tentativa de alcançar judeus depois do ano 34. Será? Não. Então, depois da lei dominical, será que a gente ainda pode tentar ganhar adventistas? Sim. É assim como o nosso entendimento progrediu ao longo do tempo. Sabemos que como instituição ela chega ao fim, mas sabemos que até lá a gente deveria ter alcançado várias pessoas com a mensagem. Mas a gente não corta as pessoas de nós. A gente não para de tentar alcançá-las. E esse trabalho de tentar arrazoar com as pessoas, ela vai continuar até Miguel se levantar, até Daniel 12:1. Mas essa é a sequência de eventos. Deus não pode chegar à sua igreja a menos que eu tenha professores para chegar até essas pessoas. Eu não posso chegar ao mundo a menos que eu tenha uma igreja para chegar ao mundo, alcançar o mundo. Então isso precisa acontecer numa sequência de eventos. No nosso próprio tempo, quais são essas datas? Em 1989, o tempo do fim. 11 de setembro. 2014, 2019, 2021. Depois temos a lei dominical, o fechamento da porta da graça e o segundo advento. Essas são as mesmas sequências de passos. Final de Israel antigo, final de Israel moderno. Uma história de sucesso, uma história de sucesso. Então, quando a gente quer compreender o que esse período de tempo tão difícil se parece para um povo que, na verdade, estava tendo sucesso, para onde a gente olha? A gente olha para essa história de sucesso. Então, foi isso que foi ensinado na conferência na Alemanha, também nos estudos no Uganda e foi também ensinado no Brasil. Esse mesmo assunto foi ensinado no Brasil naquela campal. Tinha crescido um pouco mais. E depois na escola em Portugal nós trabalhamos na mesma história
num ambiente de escola um pouco mais lento e um pouco mais compreensivo, tentando ajudar as pessoas a raciocinar através de cada passo. Então, quase chegando no final da escola em Portugal, nós fomos dessa linha, o ômega de Israel antigo, para o início de Israel moderno. Começamos por falar da nossa história alfa e compreendemos que o início ilustra o fim. Nós temos um eco aqui. Perdão. Então, o início ilustra o fim, e para isso a gente precisa entender a nossa história alfa, aquela que começa a ser ensinada no final da escola em Portugal. Depois, na Austrália, nós continuamos com esse mesmo assunto. E o que nós fizemos foi tomar um aspecto geral do protestantismo de 1798 até os dias de hoje. Essa divisão dentro do protestantismo é o que a gente pode ver claramente em 1798, entre duas fações do protestantismo, dois ramos do protestantismo, apoiando dois candidatos à presidência bem diferentes, que é o Thomas Anderson e John Adams. Perdão, John Adams e Thomas Jefferson. E essa divisão então continuou e cresceu, em particular na história de 1843, 44 e 45, a divisão dessas três maiores denominações no protestantismo sobre esse assunto, sobretudo sobre a escravidão. Em particular, a gente fala da Igreja Batista, que teve início no Sul, essas convenções batistas, e como ela começou a se cessar e ser espelhada através desses eventos externos climáticos. A gente vê a formação da Liga das Nações, vê o movimento de direitos civis, continua tendo essa divisão dentro do protestantismo. E a gente fez alguns desvios também, mas eu quero resumir um pouco essa história do final de Israel Antigo e fazer alguns pontos antes de a gente continuar. Por que essa história se tem repetido e repetido e repetido? A razão pela qual ela tem sido repetida tão frequentemente, com tanto detalhe, é porque muitos ainda não veem o perigo que essa história nos alerta. O que ela faz é nos mostrar que nós estamos em dois lugares nessa linha de reforma. Nós temos dois períodos de tempo de 40 dias. Temos 40 dias aqui, depois de Cristo, depois do seu batismo. Temos os 30 anos de formação para se tornar um sacerdote. Entendemos isso originalmente como 2019. Depois temos a sua preparação para o ministério e ele precisa confrontar várias coisas. Temos esse período de 40 dias também depois da cruz. Esse tempo de angústia para o primeiro grupo sendo chamado. Então podemos pegar nesses dois períodos de 40 dias e tirar duas lições diferentes, dois testes. Se você quer colocar dessa forma, seria dois abismos, um de cada lado da rua. Ambos dos quais confrontavam esse movimento, particularmente desde setembro do ano passado.
Eu não vou estar repetindo esses estudos. Todos aqueles que acompanharam a Campal, que foi feita no Canadá, observou também as duas últimas apresentações e deve estar familiarizado então com o que esses 40 dias são desenhados para nos ensinar. O aviso que eles nos dão é de dois abismos diferentes em que a gente poderia cair, e são os seguintes. Nós temos os sociais conservadores, e temos também os que são moralmente liberais. É aqui que nós falamos sobre as reformas. O caminho verdadeiro que nós deveríamos seguir é o da igualdade. Se a igualdade é o caminho no meio, quais são esses dois ataques à igualdade? Um foi ensinado de forma mais compreensiva nesse período de 12 meses, então não precisa ser repetido. Esse ataque conservador social sobre a igualdade. Se eu fosse colocar isso dessa forma, se você tem uma caixa e essa caixa está cheia de pessoas, e você quer dizer que todos são homens e todos são criados iguais. O que a mensagem fez é destacar, tal como uma tocha que brilha, ela brilha em 3 áreas específicas, onde tem se repetido sistematicamente falhas centenárias no tratamento a pessoas com igualdade. Então, essas 3 áreas foram as seguintes. Temos o nacionalismo, que a gente vê numa divisão racial nos Estados Unidos, todos provenientes de 1619, essa introdução à escravidão das colônias britânicas, e nós já falamos disso com grande detalhe. Nós temos a questão do sexismo, onde nós escrevemos isso em grande detalhe, a prevalência disso em muitas áreas, que onde eles ainda consideram socialmente aceitável alguns elementos disso. Depois temos a terceira, o LGBTQ, e como as pessoas são desumanizadas. Como os seus direitos, os direitos que a sociedade deveria conceber, uma sociedade que separa igreja e Estado, tal como o direito de casar, isso não tem sido respeitado. Então a gente falou dessas 3 áreas onde o povo de Deus tem grandemente falhado em tratar pessoas com essa igualdade social e respeito. Desde essa mensagem, nós temos ensinado sobre esses 2 lados. Temos esse argumento no movimento entre liberalismo moral e social e conservadorismo social. E o que eu tenho tentado demonstrar são os problemas com ambos. Rejeitar o conservadorismo social não nos faz moralmente liberais. Vou dizer isso de uma forma diferente. Dizer que pessoas brancas e negras devem ser tratadas não só com igualdade, mas também com equidade nos Estados Unidos, isso não é igual a dizer eu posso usar o que eu gosto, beber o que eu gosto, falar como eu gosto, assistir o que eu gosto. Isso é liberalismo moral. E a forma como essa ideia de liberdade tem estado ligada à mensagem de igualdade, isso é uma visão incorreta. Foi isso que foi ensinado nas últimas campais há 2 semanas atrás. E também tem sido particularmente ensinada de uma forma mais intensa desde o Uganda.
Então, isso ainda é a introdução. E o que eu gostaria de destacar é um problema particular com esse lado aqui, com esse lado moralmente liberal. As pessoas pensam que eu sempre fui uma pessoa de espírito conservador, com uma mentalidade conservadora. E é incrível como as pessoas afirmam essas coisas e pulam rapidamente para algumas conclusões. Quando se trata dessas coisas, por exemplo, como usar salto alto, eu usei salto alto tantas vezes de que quando eu usava descalça, eu já andava na pontinha dos meus dedos. Porque era o jeito que eu estava acostumada a andar. Eu não estava acostumada a pousar o calcanhar no chão, porque eu usava salto alto várias vezes. Eu não sairia de casa sem maquiagem. Então, eu entendo todas essas coisas, eu já participei dessas coisas. Mas eu gostaria que as pessoas pensassem ou vissem a minha perspectiva, onde eu digo que desde o início, essa é uma perspectiva falsa de igualdade. É o caminho errado a seguir quando o assunto que nós estamos falando é igualdade. Eu realmente não gostei quando eu era mais jovem e eu usava poucas coisas, mas as pessoas diziam que eu fazia isso para obter a atenção de homens. Isso é um argumento que as pessoas fazem. Elas dizem: ah, você só está usando maquilhagem para ter a atenção de um rapaz. Esse não é um argumento verdadeiro, porque mulheres também se vestem para si mesmas, para se satisfazer a si mesmas e satisfazer outras mulheres. Então, eu não quero fazer disso um tema só em relação a mulheres, porque homens também fazem isso, mas a razão pela qual eu usava salto alto não era para impressionar um menino, mas era porque me dava uma sensação de estar empoderada. Então, me dava essa sensação de poder e autoridade. Só que isso é um falso tipo de poder. Os homens, eles não precisam se apresentar no Congresso com maquiagem espessa, salto alto, para eles poderem falar com autoridade. Então, isso é uma forma distorcida de igualdade. Quer seja na forma como nós vestimos, salto alto, brincos, maquiagem, todas essas coisas, se nós realmente compreendêssemos o que Deus significa quando Deus diz que homens e mulheres são iguais, nós iríamos ver que não só a gente não precisa dessas coisas, mas que essas coisas, elas minimizam a nossa igualdade. Então é assim que isso tem sido desenvolvido ao longo do tempo. Não dizendo que esse lado não entende igualdade e esse lado quer igualdade mais. Nenhum dos lados compreende igualdade. Tendo até essa sensação, eu me seria mais confiante se eu estivesse ensinando agora de salto alto e maquiagem. Eu sei que eu me sentiria mais confiante. Porque esse sexismo, essa insegurança ainda é incutida em mim como uma mulher, desde o tempo em que a gente nasce. Não queremos ensinar as pessoas que estão usando brincos, maquilhagem, essas coisas, que elas são más. Nós não ensinamos de jeito nenhum que elas são pessoas nojentas ou revoltantes ou qualquer outra coisa que seja tão feia. Mas o que nós estamos tentando ensinar é que o impulso para essas coisas, ela não é uma compreensão correta de igualdade. Vem de um lugar errado, de uma ideia errada de empoderamento e também confiança. E que leva as mulheres a se subestimarem essa mensagem de igualdade. E a gente precisa voltar ao ponto de ver o que Deus quer dizer quando ele fala de igualdade. Não só para nos levar nessa direção. Eu quero fazer alguns pontos mais sobre esse assunto. Nós temos essa ideia de igualdade, que é a ideia de nos sentirmos empoderados. Mas precisamos entender de onde deve vir esse empoderamento. Será que deve vir de um entendimento correto da natureza do reino de Deus, do caráter de Deus? Ou é um empoderamento que nós colocamos em nós próprios pela forma como nós somos capazes de nos apresentar, com saltos e maquiagem?
E o que eu estou dizendo é que isso seria uma contrafação, isso não é igualdade. Isso, de forma direta, subestima a igualdade. E o que Ellen White estava tentando fazer na história em que ela ensinou era que a razão pela qual as mulheres não participavam nos trabalhos e não estavam de pé, ombro com ombro, com os homens nas apresentações, apresentando o evangelho na história milerita, foi porque elas passavam todo o tempo pensando no que iriam vestir, que rendas elas iriam tricotar, qual era a largura do seu arco e toda a moda daqueles dias. Esse foco que as mulheres tinham naquele período de tempo as descapacitava a se envolverem no trabalho do movimento. E ela diz claramente que as descapacitava a trabalhar nessa esfera política externa dos Estados Unidos. Então, isso nos obriga a apresentar de uma forma em que homens não precisam fazer isso. No tempo dela, ainda havia essa maquiagem e joias, mas isso entrou nessas ideias de adorno, que eram também características do tempo de Ellen White. E que isso tirava o foco correto ou a atenção adequada, a compreensão correta daquilo que Deus estava tentando fazer. Isso segurava ou retardava a igualdade na nossa história alfa. Então, para agora nós levarmos essa mensagem de igualdade e voltar a isso e centrar novamente isso no foco correto sobre essas distrações, é uma ideia falsificada de empoderamento e uma ideia falsificada de igualdade. Nenhum dos lados, nenhum abismo corretamente compreende igualdade de forma correta. Então, a gente tem um caminho no meio. Esse é o caminho que entende. Mas a gente ainda precisa ver quantas pessoas vão caminhar ou continuar caminhando nesse caminho. Então, essa ideia de que um lado fala de forma abusiva e outra fala de uma forma mais intensa, mais apaixonada, que um lado é mais agressivo e o outro tem uma causa e pode quebrar as regras que eles estão tentando segurar desse mesmo lado. Eu vou dar um exemplo. Eu não sei quantos grupos de minorias diferentes nós temos aqui no nosso chat, mas eu penso que estamos todos familiarizados como grupos de pessoas que são dados alguns tipos de título que é desdenhoso. Se eu posso achar a palavra correta, que é algo que perpetua como um estereotipo, que se cria então e depois perpetua como um estereótipo. Isso acontece ao longo da história. Se alguém é um homem negro, podem talvez achar uma palavra ou uma frase que junta tudo isso e que vai denegri-lo. Isso acontece com mulheres. Algumas coisas, como por exemplo um adjetivo, ela é muito mandona. Às vezes isso é dito a mulheres na política, isso não seria dito a um homem. Esses tipos de palavras, na verdade palavras que Donald Trump ele tem e usa com algo que possa caber no Twitter. Isso pode estereotipar e desrespeitar toda uma classe de pessoas. Ele faz isso com a comunidade negra, quando ele se refere continuamente a pessoas chaves que são negras, dizendo que elas não são instruídas, que não têm educação. Ou ele diz que eles são inferiores na sua inteligência. Então ele faz isso com tanta frequência a um grupo particular de pessoas que você sabe que ele está criando, na verdade, um estereótipo para que ele possa diminuir toda uma subseção da sociedade. Faz isso com mulheres, faz isso com negros, faz isso com a China. É uma tática que é utilizada. Você, pessoa negra, você, mulher, eu vou te dar uma nova. Você, Karen,
Será que a gente não se dá conta quão incrivelmente isso é ofensivo? Esse tipo de mensagens são ofensivas. Então eu quero ler para vocês um artigo. O nome dela é Karen Strickler. É presidente do voto político em relação ao clima. E em que lado vocês acham que ela está? Não do Donald Trump, mas do lado que quer acreditar que a mudança climática é um problema. Então ela escreveu um artigo e é para uma opinião de um colaborador. E ela diz: como uma mulher com o nome de Karen, eu me ofendo pessoalmente com a cultura estereótipo de Karen e Mônica. E a minha resposta era visceral e preciso falar mais alto. Ouvi pessoas dizerem quão atual da sua parte o nome Karen pode ser um atalho conveniente para explicar o profundo problema de racismo e dos direitos brancos, mas eleva também a outro problema bem profundo. Não confrontar o racismo com o sexismo é um estereótipo misógino e cada mulher desagradável se torna uma Karen. O termo é frequentemente emparelhado com outros sexistas e com alguém que fala demais. Chamar uma mulher de Karen é simplesmente uma forma de controlar mulheres e o seu comportamento, dizendo que elas devem se acalmar e parar de serem legítimas. Então, falo dessas injustiças sociais de direitos iguais em relação a alterações climáticas e, na minha opinião, é sobre o outro extremo do espectro político. Mas tenho a certeza que os meus oponentes, Donald Trump e o outro lado, preferiam que eu estivesse calada, mas eu não irei ficar calada. Alguns dizem que isso não é discriminatório porque se aplica também a mulheres brancas de qualquer privilégio que seja ou que venha das suas origens. Karen se transformou num pejorativo dirigido a mulheres, dirigido apenas contra pessoas de uma certa idade, raça e gênero, tornando-o como uma calúnia por definição. No meu caso, por exemplo, embora eu seja uma mulher branca de meia idade, eu não uso tal privilégio para vitimizar outras pessoas. Uma atribuição anônima de Karen Mônica, isso também faz com que permite que outras mulheres que estão com maus comportamentos, elas saiam desse foco ou desse gancho para não serem conhecidas com seus próprios nomes e com o seu próprio mau comportamento, como isso é um estereótipo. Dizem-me que devo manter os meus sentimentos para mim mesma e não tomar ofensa, sendo que essa designação não é claramente para mim. Eu não vejo dessa forma, não existe nada mais pessoal que o seu nome. Isso faz sobressair, te distingue. E isso te liga à sua família e aos seus amigos. Então, usando ironicamente esse termo de Karen, classicamente, ninguém vê isso como estereótipos individuais. Mas isso tem o mesmo efeito adverso sobre a sociedade. Vamos parar com isso. Então, da mesma forma, alguma pessoa negra que pense no seu nome, outros negros que pensem como isso se tornou um estereótipo e o seu nome se tornou um nome que foi utilizado de cada vez que uma pessoa negra fez uma certa coisa que reforçou esse estereótipo, qual seria a extensão da ofensa que você ia levar com tudo isso? Qual seria o dano causado à sociedade? Será que está tudo bem para esse lado fazer isso? Apenas porque eles estão lutando pela igualdade? Isso é uma igualdade, é uma contrafação. A gente já consegue ver essas concessões sendo feitas externamente. E o problema é que essas concessões feitas externamente também são as mesmas concessões feitas internamente. Então, aquilo que a gente vê no exterior, externamente, a gente também vê internamente. Esse lado, eles não veem a igualdade.
E esse lado, eles fazem concessões. Também tem uma compreensão errada de igualdade. A gente vê isso de forma externa e vê isso de forma interna. Então, quando se trata do externo, isso não para sugerir que quando se trata de justiça racial, a gente não tem dois extremos de informação. Mas tal como eu ensinei desde o Uganda, a gente tem um novo tipo de liderança sendo levantado. E essas fontes, à medida que nós progredimos, particularmente de novembro até agora, nós temos que ver por que na Guerra Civil dos Estados Unidos, Deus julgou o Norte. O Sul já se tinha ido e Deus então julga o Norte, que é desse lado. Porque eles ensinam igualdade, reivindicam dizendo que acreditam em igualdade, mas no entanto eles fazem concessões. Então, quando se trata do movimento, a questão com esse liberalismo moral, eu já disse isso antes, é que eles não entendem o sexismo. Eles não praticam igualdade corretamente e a gente vê isso com as reformas. As reformas elas não foram desenhadas para segurar mulheres ou para restringir liberdade de mulheres, mas para mostrar às mulheres com que se parece a igualdade, que sua confiança e o seu valor não deve vir daquilo que você veste. É uma mensagem fortalecedora, não algo que vai te denegrir. Quando, claro, isso é entendido de forma correta. Então, esse problema interno aqui desse lado é o mesmo que acontece com o movimento desde o seu início. E o início tipifica o fim. O problema no início, por que Deus tinha que trabalhar através do ancião Jeff? Por que ele precisou trabalhar através de alguém tão intensamente conservador? Porque ele era o único que seguia regras. E ele era o único que seguia citações ou a sua própria citação para citação. Então, se Deus vai dar algum aumento de conhecimento, tem que ser dado para alguém que já vê a palavra de Deus como sendo inspirada, não como apenas algo de uma forma geral, um conceito do grande conflito. Não apenas no sentido emocional da palavra em si, mas palavra por palavra, algo inspirado por Deus, de Gênesis a Apocalipse, através dos escritos de Ellen White. E ele não pode dar esse aumento de conhecimento para um liberal que vai dizer, não me interessa o que a palavra diz, eu vou comer aquilo que eu quiser, beber o que eu quiser, vestir o que eu quiser. Deus precisa dar esse aumento de conhecimento para alguém que, por muito mais errado que ele esteja, a forma como ele usa o seu conservadorismo social, esse aumento do conhecimento, desde o tempo do fim, tinha que ser construído sobre alguém que via a inspiração na palavra de Deus e que não podia contornar a inspiração para fazer a sua própria vontade. Então, apenas quando a gente tivesse uma base tão sólida, poderia ser construído em cima disso. E Deus foi capaz de ver isso ou construir sobre o ancião Jeff, embora ele tenha todas as suas ideias erradas. Ele conseguiu construir uma ideia tal como em João Batista, que pôde ser então levada por Cristo e chegada à sua conclusão verdadeira. Então nós temos esse mesmo problema hoje, onde nenhum dos lados compreende o sexismo. E o nacionalismo? Desse lado, tal como no Sul, na Guerra Civil, eles não compreendem essas questões. A gente consegue ver isso. Quando a gente aplica esse movimento, nós encontramos não só que eles estão desse lado errado, mas que eles têm esse legado errado que vem da história alfa. Temos essa questão de nacionalismo, que é um confronto aqui, e esse lado. Muitos dos argumentos que estão sendo feitos contra as reformas, contra esse liberalismo moral, é essa ideia de que esse movimento não deveria ter um segundo e um terceiro líder.
só deveria haver um líder, que de alguma forma todos deveriam se liderar por eles próprios. Então, é um ataque à organização. E quando as pessoas começam a atacar a organização, é normalmente da plataforma de nacionalismo. O meu país tem o direito, a prerrogativa de organizar como gosta de praticar o sexismo como gosta, de ensinar o que gosta, de se comportar como gosta. Eu falei disso na Campal do Zoom do Canadá, que esse ataque de liderança também vem de uma fundação de nacionalismo. Então, qual dos lados entende corretamente raça ou gênero? Nenhum. O problema que nós enfrentamos é o mesmo que nós enfrentamos na nossa história alfa. Este lado não compreende raça e gênero, esse lado não compreende raça e sexismo. Então, por muito que eles defendam raça, com esse termo que eles usam de Karen, isso demonstra a sua incapacidade de compreender a igualdade. Externamente e internamente. Então, quando a gente vai para essa caixa aqui que eu desenhei, essas são as duas áreas onde nós falhamos o mais sistematicamente, não só apenas agora, mas estou falando desses últimos 6.000 anos de história. E é aqui onde Deus teve que brilhar uma luz. E Ele continua fazendo. Então, se a gente não consegue obter igualdade aqui, será que a gente consegue obter igualdade? Não. Esse lado não tem igualdade, nem esse aqui. Esse lado, eles utilizam linguagem pouco amável e desse lado é completamente abusiva. Então, nenhum dos lados está praticando de forma apropriada esse respeito e igualdade. E o problema que nós temos nesse movimento como liderança é qual é o lado que realmente segue a liderança. É o mesmo problema que nós tínhamos aqui. É esse lado que não segue nem aceita a liderança dentro deste movimento. E até onde eles não aceitarem e seguirem a liderança nesse movimento, até que ponto a gente pode ajudá-los? Isso não é possível. Não é possível chegar até as pessoas que não têm fé no ancião Parminder e em mim como líderes. E eu estou falando disso de forma ampla e não para indivíduos. Então eu espero que ninguém leve isso pessoalmente, mas falo de uma mentalidade que está ocorrendo no movimento. Não é possível trazer pessoas de volta para o caminho verdadeiro se eles já não têm fé na liderança desse movimento e na organização. Esse é o caminho que nós temos andado, o que nós temos atravessado desde setembro do ano passado. Esses dois lados confrontando o movimento, onde nós temos um abismo dos dois lados desse caminho, onde nenhum dos lados entende igualdade. Igualdade é tratar as pessoas apropriadamente com gentileza e respeito. Então, recentemente, não sei se vocês têm seguido essas fontes de notícias, mas recentemente nos Estados Unidos, a Alexandria Ocasio-Cortez, ela foi abordada por um senhor, um cavalheiro, e depois de uma discussão com ela, ele saiu dessa discussão, falou dela de uma forma extremamente rude, e ela então chamou a atenção para isso. E qual foi a desculpa desse homem? Eu não vou pedir desculpa por ter tanta paixão pelo meu Deus, tanta paixão pelo meu país e tanta paixão pelos meus filhos. A seriedade dessa paixão, ela não é uma desculpa para rudeza ou mau comportamento. Nós não podemos usar estereótipos raciais ou sexistas contra pessoas e não devemos também justificar esse uso dessa palavra Karen Mônica. A igualdade diz que a gente deve tratar pessoas com respeito e gentileza, tal como a gente gostaria de ser falado ou tratado.
Então, esse problema externamente é o mesmo internamente. Então, a Alexandria Ocasio-Cortez, novamente maquiagem e saltos altos, porque também ela é uma grande vítima do sexismo. Ela chamou a atenção desse homem e disse: paixão não é uma desculpa para esse nível de desrespeito. Existe um caminho no meio desses dois abismos. E o que todos precisam compreender é como encontrar isso por si próprio. Como praticar um bom comportamento. Nós ainda temos um problema desse conservadorismo dentro do movimento, onde a gente tem esses problemas de intolerância com pessoas que são diferentes de nós. Eu não nego que isso seja um problema, mas também isso aqui seria um problema. E nenhum dos lados pratica um comportamento correto um para com o outro. E a única esperança que as pessoas têm, tal como eu disse na Campal, no Canadá, é voltar para as linhas. Essas linhas vão nos dizer onde a gente deve se posicionar, como a gente se comportar, não só na nossa vida pessoal, não só na nossa vida na igreja, mas também nos vão ensinar a como enxergar esse movimento como uma organização. Como a gente olhar para os eventos externos dos dois lados do espectro político, da gente olhar para isso da forma correta e responder isso também de forma correta. Então, são essas linhas que nos colocam, nos posicionam no centro desse caminho. Então, nenhum desses abismos desses dois lados é seguro, porque eles não praticam a igualdade. Isso então foi o que foi particularmente ensinado desde o período de tempo no Uganda. Uganda, Brasil, Portugal. E também tem sido ensinado continuamente e reforçado aqui na Austrália. A razão para isso é porque essa reforma, mais do que qualquer uma, nos diz qual é o nosso perigo no tempo de angústia que nós temos como sacerdotes e vai nos mostrar onde nós estamos ou não seguros. Então a gente não pode ignorar essa linha de reforma, a gente precisa manter essas linhas em mente. Esses dois períodos de 40 dias, essas experiências difíceis, à medida que nós também começamos a passar por uma compreensão nova da nossa história alfa. E é isso que nós temos feito na Austrália, particularmente ao longo dos últimos 2 meses. E é o que eu pretendo continuar fazendo daqui em diante. Então, nós temos agora pouco tempo sobrando. E eu ainda nem terminei a minha introdução. Mas eu sei que eu tenho uma irmã aqui que queria uma pergunta respondida hoje. Eu não sei se vou conseguir fazer isso ou não. Talvez a semana que vem. Então, o que foi ensinado durante esses últimos 2 meses é uma comparação e contraste de Israel antigo e Israel moderno. As 3 histórias do Israel antigo
as 3 histórias de Israel antigo à medida que eles saem do cativeiro. Também do Egito, saem dessa idolatria do Egito e o que eles fazem? Eles criam para si esse touro ápis e eles mantêm esse paganismo. Saem da Babilônia, perderam o ídolo, mas eles continuam com a mesma mentalidade em relação ao reino de Deus. Então, quando eles saem de Roma, qual é o problema que eles têm? É a mesma idolatria. Eles não se livraram da idolatria. E é por isso que, apesar de que em Jerusalém não existe um bezerro de ouro no tempo de Cristo, ainda assim eles falharam por causa da sua idolatria. Então nós levamos isso para o Israel moderno. Israel moderno, começando com a nossa história alfa, história milerita. E terminando com a nossa história ômega. Nós temos 1798 a 1989. E o que nós temos é fracasso, fracasso, sucesso. Fracasso, fracasso, sucesso. Então, antigo Israel, ele manteve essa mentalidade do paganismo em relação ao caráter de Deus, que os fez cair no final e ao mesmo tempo que o novo movimento foi levantado. Israel moderno tem replicado, comparado e contrastado essa mesma experiência, permanecido nessa mentalidade do protestantismo apóstata. E parte disso são as teorias de conspiração. É assim que nós colocamos esses pontos. É a razão pela qual que nós, na lei dominical, entendemos que as instituições do Adventismo vão passar por esse naufrágio. Então, nós temos essas duas histórias de falha. História alfa de falha, que é a milerita. A história de 1888, que também é uma história de falha. Eu vou apenas responder a pergunta dessa irmã antes de encerrarmos. Ela diz: nós dizemos, ou por que nós dizemos que Cristo poderia ter vindo em 1863 e 1888? Então, esse movimento ensina que Cristo deveria regressar nessa história, aqui e aqui. Mas houveram falhas que o povo de Deus cometeu em ambas essas histórias. E ela pergunta: como é que nós sabemos então que Cristo deveria ter voltado? Eu quero dar algumas citações de Ellen White. Primeiro ponto: nós não ensinamos que Cristo deveria regressar em 1888. E eu quero que vocês não tenham isso como mal entendido. 1888 era, na verdade, uma lei dominical numa progressão de eventos que teriam levado à segunda vinda de Cristo. E eu vou falar disso daqui a pouco. Então, Cristo deveria voltar aqui, ele não veio por causa do povo de Deus tendo falhado. Cristo não deveria regressar em 1888, mas na sequência dos acontecimentos da qual 1888 fazia parte. E vamos ver que Ellen White diz exatamente disso. Então, algumas citações, nós temos o livro Evangelismo, 694.2 no inglês. Evangelismo 694.2. A longa noite de tristeza, ela nos tenta, mas amanhã é adiada por misericórdia. Porque o Mestre, se vier, muitos seriam encontrados despreparados. A relutância de Deus em ter seu povo perecer tem sido a razão de um atraso tão longo.
Cristo não poderia ter regressado antes de 1798. Penso que todos compreendemos que existiu esses 1260. O homem do pecado precisava ser revelado depois de 1798. Então, Ellen White diz que eu poderia ter regressado se houvesse um atraso no segundo advento que foi adiado. Porque muitos do povo de Deus teriam sido encontrados despreparados. E ela diz que em 1868, diretamente após 5 anos após 1863. Então, outra citação nós temos de Life Sketches, não temos no português. Life Sketches 88 321.1 e ponto 3. Eu vou pegar apenas a porção do parágrafo 1. Uma conferência foi realizada em Battle Creek em maio de 1856. Na conferência, uma visão muito solene me foi dada. Vi que muitos desses que estavam presentes eu seriam alimento para minhocas, alguns temas das 7 últimas pragas, e alguns seriam tragos para o céu na segunda vinda de Cristo sem ver a morte. Nessa última parte, será que alguma pessoa naquela sala foi trago para o céu no segundo advento de Cristo sem ver a morte? Não. Então, o que a gente faz com essa declaração, com essa citação? Pelo que foi dito a Ellen White em 1856, havia o plano, a intenção de que Cristo viria dentro da vida daqueles que viviam. Deveriam haver 3 grupos de pessoas. Alguns morreriam e iriam para a cova. Alguns morreriam na história das pragas. E alguns seriam trazidos no segundo advento, transladados. Seriam os 3 grupos dentro daquela sala. E ela fala de como uma irmã se sentia que ela iria morrer e na verdade sim, ela morreu de repente por causa da sua saúde. Então havia um plano que se destinava ao segundo advento na sua vida. A gente entra na história de 1861 e o que Tiago White diz? Pensamos que vemos através da palavra profética a continuação da escravidão até o fim da terra, através desses governos que viam essa guerra civil como um dos eventos finais antes do segundo advento. Porque essa questão da escravidão continuaria tal como foi no seu tempo. Essa escravidão literal de negros americanos se culminar no segundo advento de Cristo. Essa era a posição de Tiago White e ele diz que consegue basear isso no argumento bíblico. A história de 1888, no livro Evangelismo 694.3, no inglês, e também ponto 4. O trabalho poderia ter sido feito se o propósito de Deus tivesse sido levado pelo seu povo a dar a mensagem, dando ao mundo a mensagem de misericórdia. Cristo teria vindo à terra e seus santos teriam sido recebidos na cidade de Deus. Sei que o povo de Deus teria preservado uma ligação com ele se tivessem obedecido à sua palavra. Estariam hoje na Canaã celestial. São 2 citações de 1900 e 1903. 1903. Então, uma última citação. Isso não está relacionado diretamente com o tempo, mas é do grande conflito. Lembrando que isso foi publicado na última edição de 1888. É uma versão, mas eu vou para a versão de 1911. Então, é o grande conflito 573.
Nos movimentos agora em curso, ela está falando sobre os movimentos da lei dominical que ocorreram em 1888. Nos movimentos que estão agora em existência, nessa história de 1888, os Estados Unidos, para garantir as instituições e usos da Igreja do Protestantismo, o apoio do Estado, os protestantes estão seguindo os mesmos passos dos papistas. Eles estão abrindo o nome e abrindo a porta para o papado a reconquistar a América. A supremacia que havia sido perdida no mundo antigo. Se o leitor compreendesse as exigências empregadas no curso que se avizinha, teriam que rastrear esse registro dos meios que foi empregado em Roma. Então, ela diz que teria que ocorrer passo a passo, como na história de Babilônia. E ela diz que Cristo viria no nosso tempo, naqueles que estavam em 1856, mas também diz que em 1868 essa segunda vinda já tinha sido atrasada. Nós vamos para essa história, onde nós temos o grande conflito. Então temos primeiros escritos e a história do grande conflito, onde ela diz que esse movimento da lei dominical está em progresso, mas que agora não está em progresso. O que a gente faz com essa citação? A mesma coisa que a gente diz para um grupo de pessoas: alguns de vocês vão ver o segundo advento sem ver a morte. A gente tem que colocar isso no seu contexto. Isso não é aplicável no contexto de hoje. Vocês sabem que essas coisas não aconteceram. A mesma coisa com esses movimentos da lei dominical. Isso não aconteceu. É falha e falha. Então, esse contexto dessa vinda, dessa segunda vinda, tal como descrito no grande conflito, isso não aconteceu. Então, um ponto final, antes de encerrar, quase que terminei com a minha introdução. Nessa história de 1888, o que deveria ter acontecido? Deveria ter havido uma lei dominical nacional. Pouco tempo depois de 1888, deveria violar os direitos de consciência das pessoas. Depois deveria haver um fechamento da porta da graça, um decreto de morte e o segundo advento. Então, o problema dos movimentos nos Estados Unidos, eles deveriam levar até uma lei dominical nacional que iria violar os direitos de consciência dos cidadãos, iriam aumentar as perseguições por guardarem o sábado. Depois, eles iam ter o fechamento da porta, entrar no tempo de angústia e ter um decreto de morte para quem guarda o sábado. Esses eventos externos teriam destruído os Estados Unidos como uma república. Não aconteceram. Por quê? Por que esses eventos cataclísmicos externos não ocorreram? Pela falha do povo de Deus. O povo de Deus não estava preparado. Então eu quero que a gente pegue no ponto disso. Quando a gente vê dificuldade externa, quando você vê Donald Trump sendo eleito em 2016 e o chifre do republicanismo dos Estados Unidos cair, e ditadores nacionalistas dos Estados Unidos se levantar ao redor do mundo, na Índia, na Turquia, na Polônia, quando você vê isso surgir, esse abuso ditatorial externo, essas uniões entre igreja e Estado, quer seja no Islã ou protestantismo, ou no caso da Índia, seria a religião do Hindu. Quando você vê esses eventos,
Será que isso significa que esse movimento está falhando ou que nós estamos sucedendo na nossa missão? Compare e contraste. Esses dois movimentos, o movimento interno, o se levantar do ancião Parminda, que eu repetidamente já comparei e contrastei com o levantar, ascensão de Donald Trump. Comparem e contrastem. Esses dois lados do grande conflito. Esqueçam o contraste. Um é bom, um é mau. Façam a comparação. Por que o grande conflito leva a um ponto de conflito? Porque nós estamos sucedendo. E se nós estamos sucedendo, eles estão sucedendo. A razão pela qual os eventos aqui não levaram a esses eventos catastróficos. Se você vê que esses eventos externamente estão diminuindo, que não há uma perseguição, que não há um progresso rápido para a nossa lei dominical, para esse marco, o que isso te diz em relação a esse movimento? Então nós falhamos. Eu quero tornar esse ponto bem claro, porque existe uma ideia no movimento de que a nossa falha de protestar é responsável pela lei dominical e por Donald Trump. Essa fonte extrema que está tão contra a igualdade falharia se esse movimento se levantasse e protestasse de forma correta. Eu quero mostrar que isso não só não tem lógica, como quebra qualquer linha que a gente tenha de Israel antigo, Israel moderno, o estudo da contrafação. Comparar e contrastar entre o movimento dos Estados Unidos e esse movimento, que é o interno. A razão pela qual nós vemos que Donald Trump tem sucesso de 2016, 2017, 2018 é porque ele é comparação e contraste do interno. É por isso que o grande conflito vem até um ponto de conflito. Você não pode ter essa caminhada final, a menos que você consiga enxergar que ambos os lados desenvolvem a força para essa guerra. Então, para concluir, que eu já passei do tempo, o que eu fiz foi dar uma revisão de como os estudos têm progredido. Aqueles, pelo menos, que eu ensinei em dezembro na Austrália, da contrafação até essa visão de dispensacionalismo, Ráfia e as esferas de influência, depois entrando nessa história que é o ômega de Israel antigo, onde nós temos 3 grupos e os 144 mil que se acham na sua própria história, quebrando isso para identificar onde nós estamos nas linhas de reforma, tanto como o primeiro grupo sendo chamado, como também sendo sacerdotes. Essas duas experiências de 40 dias, esses abismos dos dois lados do caminho, o caminho que nós devemos seguir e o que significa realmente a igualdade. Porque sacerdotes depois da cruz não entendem a natureza do reino. Isso precisa ser reforçado e reforçado. Ao mesmo tempo, as pessoas estão sendo testadas se elas vão ou não ouvir a liderança. Ao mesmo tempo que nós passamos por essa crise, nós olhamos para o início de Israel moderno, que já reforça o fato de que esse movimento deve se organizar. Ensinamos isso na Campal do Canadá. Isso tudo deveria ser uma introdução para explicar a história millerita e começar a olhar mais profundamente para a estrutura de uma linha de reforma. Nós desviamos um pouquinho no final porque eu queria responder a pergunta de uma irmã do porquê que nós sabemos que Cristo deveria voltar em 1863, ou história depois de 1888, que é diretamente relacionado com os movimentos da lei dominical e então a história de 1863. Primeiros escritos e a escravidão.
Eu fiz isso bem rapidamente, não construí as estruturas de primeiros inscritos e grande conflito para reforçar esse ponto. Então, se a irmã ou mais alguém tem perguntas, eu vou recomendar as apresentações, onde essas apresentações são vistas de uma forma sequencial. Fiz um segundo ponto, que a razão pela qual haverá uma lei dominical é porque ao mesmo tempo que nós estamos preparados para ir para o mundo, quem também está preparado para ir para o mundo? Um outro movimento que cria essa lei dominical nacional que está pronta para sair a nível mundial. Esse movimento também estará pronto com uma mensagem para se espalhar ao mundo. Então, na lei dominical. E assim nós teremos depois paz, então, desses acontecimentos. Eu espero que, mesmo que isso seja difícil, isso também seja encorajador, que mostra que esses eventos externos, essa perseguição externa, é outra evidência de que, mesmo que seja difícil, nós estamos cumprindo o nosso papel, estamos no caminho certo. Precisamos considerar com o que se parece esse caminho. Se ajoelhem comigo para orar. Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pelas nossas bênçãos. Obrigado pela forma que o Senhor nos guia passo a passo há mais de 30 anos agora. Sabemos, Senhor, que o Senhor tem aberto luz ao seu povo através dessas linhas de reforma e ainda continuamos vendo isso sendo aberto. Ainda existe muito a ser explorado e entendido. Mas eu oro, Senhor, que possa nos ancorar cada pessoa nessa linha de reforma, que nenhuma alma possa se perder. Oro que o Senhor nos dê um entendimento mais profundo daquilo que o Senhor quer dizer quando menciona igualdade. O que essa mensagem significa para nós individualmente? O que isso requer de nós? Eu oro, Senhor, não só que a gente seja uma história de sucesso, não só que o Senhor nos vai preparar, porque o Senhor já está fazendo e já nos disse que o faria, mas eu oro que a gente possa estar lá, que a gente possa estar do lado certo e ver cumprimento dessas coisas. Eu oro isso em nome de Jesus. Amém.